Gabigol trocado por Dudu seria uma das maiores transferências da história do futebol brasileiro, e acho que o torcedor do Palmeiras, do Flamengo e o fã de futebol no geral ainda não entendeu, não está preparado para caso isso aconteça, não tem a noção do tamanho que seria essa transferência, que aqui a gente vai te contar se ela é mais provável de acontecer, de não acontecer, e estabelecer uma linha do tempo. Fica ligado. Então vamos lá, Gabigol no Palmeiras e Dudu no Flamengo. O que há de verdade nessa história? Eu vou traçar primeiro aqui uma linha do tempo para saber se tudo faz sentido. Tudo começou com o interesse do Palmeiras em contratar o Gabigol, que está em fim de contrato lá no Flamengo, não vai ter seu vínculo renovado, não vai ficar no Flamengo por mais tempo. As partes não entraram em acordo, o Flamengo queria uma renovação mais curta, não confia tanto que o jogador pode render dentro de campo, e o Gabigol gostaria de ser mais valorizado pelo rubro-negro, entende que é um ídolo e que gostaria de um pouco mais de prestígio, gostaria até de ficar no Flamengo, mas aparentemente não vai dar negócio. É aí que entra o Palmeiras na história. Há cerca de um mês mais ou menos o Palmeiras está aí monitorando a situação do Gabigol e as conversas foram acontecendo. O Palmeiras primeiro tenta se acertar com o jogador para tê-lo de graça a partir de 2025. Para assinar um pré-contrato para que ele chegue sem custo entre aspas, né? Porque sempre tem aquelas luvas, aquelas bonificações pagas ao jogador quando ele está em fim de contrato, livre no mercado para acertar com qualquer clube. Pois bem, só que a ideia do Palmeiras também é ter o Gabigol a partir dessa janela, é uma possibilidade que pinta como viável, né? Aqui na Academia de Futebol, onde estamos falando nesse exato momento. Só que para isso, o Flamengo já falou publicamente através do seu dirigente vice de futebol, Marcos Braz, que gostaria de uma compensação financeira para liberar o Gabigol nesse exato momento. Até porque o Flamengo não tem interesse em reforçar um rival direto. Então essa é a situação geral para o Gabigol vir jogar no Palmeiras. Como surge a história do Dudu ser envolvido como uma moeda de troca para o Palmeiras conseguir acertar essa transferência nesse exato momento ainda para a temporada de 2024. Dando os devidos créditos aqui, foi uma possibilidade pintada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola umas semanas atrás, uma possibilidade aí dos clubes envolverem essa troca. Depois o portal Nosso Palestra trouxe a informação de que o Dudu teria negado prontamente a possibilidade, e o Globoesporte.com trouxe que as diretorias estavam, enfim, conversando oficialmente. O que a gente conseguiu apurar pelo lance é que existe sim uma vontade, tanto do Palmeiras como do Flamengo, de fazer essa troca acontecer. Mais até do Palmeiras do que do próprio Flamengo, porque para o Flamengo é mais complicado, o clube quer uma compensação, não quer perder o jogador de graça e não quer perder o jogador de qualquer maneira. Um ídolo seu não pegaria bem uma saída do Gabigol para o Palmeiras nesse exato momento, ainda nessa janela de transferências. Então surge a possibilidade de troca do Dudu, algo que vem mais partindo do Palmeiras do que do próprio Flamengo, porque o Palmeiras não vê o Dudu mais hoje como uma figura indispensável para o elenco. A presidente Leila Pereira ficou muito insatisfeita com o que aconteceu em relação ao Cruzeiro. O Dudu procurou o Cruzeiro para estabelecer uma negociação, para trocar de clube, estava meio insatisfeito no Palmeiras, só que voltou atrás, recuou e a transferência não aconteceu. Isso deixou a diretoria do Palmeiras muito insatisfeita, parte da diretoria pelo menos. O Dudu acabou ficando no Palmeiras muito por pressão da torcida também, que cobrou satisfações do jogador, e ele decidiu ficar onde é ídolo. Mas ainda assim o Palmeiras entendia que seria uma negociação vantajosa para o clube, porque um jogador de 32, 33 anos ser vendido por 4 milhões de dólares para o Cruzeiro e tendo o maior salário do elenco, o Palmeiras viu como algo vantajoso, ainda mais que o Dudu estava voltando de uma lesão grave no joelho que o afastou dos gramados por cerca de um ano. Então tem toda essa situação, o Palmeiras levemente insatisfeito com o Dudu. Dudu inclusive não jogou contra o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras cheio de desfalques, mesmo assim o Dudu ficou no banco de reservas. Abel Ferreira disse que ainda conta com o jogador, que só interpretou que não seria jogo para ele entrar em campo. Mas essa é a situação colocada na mesa. Palmeiras querendo aí de certa forma mandar o Dudu para outro clube ainda nessa temporada. O Flamengo não querendo perder o Gabigol de graça ou ainda nessa temporada, ainda mais para um rival direto, que é o Palmeiras, que disputa os mesmos títulos, Campeonato Brasileiro, Libertadores, disputa os mesmos títulos que o Palmeiras, e não gostaria de vê-lo ainda pintando no Verdão nessa temporada. O que eu acho sobre tudo isso? Essa troca seria, esportivamente falando, mais vantajosa para o Palmeiras, porque o Gabigol com 27, 28 anos tem mais a entregar para o Palmeiras do que o Dudu tem ao Flamengo, até porque o Flamengo está mais bem servido nessa posição no seu elenco. Tem Bruno Henrique, tem o Luiz Araújo, tem o Everton Cebolinha, e para a reserva do Pedro, o Flamengo não tem nenhuma opção muito confiável. Tem ali o Carlinhos, que está se firmando ainda no elenco, mas aí precisaria repor com outro centroavante. O Palmeiras precisa de um centroavante, precisa do Gabigol. O Rony e o Flaco Lopes dão conta do recado, mas não tem a plena confiança
da torcida que podem ser os centroavantes do Palmeiras na temporada. Então, esportivamente falando, vale mais a pena para o Palmeiras. Só que ao mesmo tempo, eu não vejo muito sentido do Palmeiras já ter meio que garantido a chegada do Gabigol de graça em janeiro de 2025 e se desfazer de um dos seus melhores jogadores, de um dos grandes ídolos da torcida nesse exato momento. Vejo como algo desnecessário se não acontecesse alguma intriga entre a diretoria e o jogador que está plenamente, que não quer sair. Isso a gente sabe, o Dudu quer ficar no Palmeiras, depois de tudo que aconteceu ele quer provar em campo que ainda tem bola para jogar. Então, por esse lado não vejo muito sentido, mas a troca em si valeria mais a pena para o Palmeiras. O Flamengo não se empolga tanto assim com a possibilidade de ter o Dudu, porque já tem muitos jogadores na posição que o Dudu joga. Seria um cara muito caro, né, na folha mensal do Flamengo, seria provavelmente o maior salário do Flamengo para ser reserva. Então, esportivamente falando, vale muito mais a pena para o Palmeiras do que para o Flamengo. Tô aqui do lado com a minha amiga Júlia Mazarin, que trabalha no nosso palestra, que também está dando muitas informações sobre. Aqui no Lance a gente tem informações, não tem nenhuma briga com nenhum setor de imprensa não, viu, gente? O que acontece é que as pessoas têm as informações e vão juntando, então vou chamar a Júlia aqui que está do meu lado. Ju, dá a sua opinião, esse vídeo vai sair no YouTube em breve. A gente está gravando esse vídeo logo depois da apresentação do Maurício, coletiva de imprensa do Maurício. Então, até o momento da gravação desse vídeo, o que se sabe é que existe essa possibilidade. Se ela vai avançar ou não, isso a gente vai apurando conforme o tempo. Ju, Dudu no Flamengo e Gabigol no Palmeiras. O que você acha dessa ideia? Que loucura, né? Eu acho uma ideia muito louca. Primeiro, o Dudu se trata de um ídolo do Palmeiras, é visto por muitos como um ídolo, e o Gabigol também, eventualmente ídolo lá no Flamengo. Eu acho que é uma ideia um pouquinho louca, mas que poderia acontecer justamente porque nós, do nosso palestra, e os amigos do Lance confirmaram também, que o Dudu ele não quer, depois de tudo que aconteceu na situação do Cruzeiro. O Dudu não querer e o Palmeiras não querer são coisas diferentes, porque o Palmeiras quer se livrar do jogador, não diria com essas palavras, mas eu acho que quer negociar o atleta depois de tudo que aconteceu. Ele pediu para sair, pediu para ir pro Cruzeiro, depois recuou. Então eu acho que o Palmeiras ele quer fazer essa negociação porque sai na vantagem também, né? O Dudu já é um pouquinho mais velho do que o Gabigol. O Gabigol vem para fazer uma função que por muito tempo é uma função precária no Palmeiras, que é a função de centroavante. Mas você não concorda que talvez não faça tanto sentido assim o Palmeiras liberar o Dudu agora, sendo que o Gabigol poderia chegar de graça sem perder mais um jogador no começo do ano que vem? É que eu acho que acaba virando uma coisa de ego mesmo, né? De certa forma, a gente sabe que no futebol o ego ele é bastante inflado por muitas partes, e aí a gente tem essa questão de, pô, você pediu pra sair, então a gente não quer que você esteja aqui mais. Tem muita birra. Tem muita birra, é muito que assim, mas você decidiu ficar, mas você decidiu depois de ter pedido. Então eu acho que vira uma coisa desse tipo com a diretoria do Palmeiras. A diretoria do Palmeiras deve enxergar do jeito de tipo assim, pô, a gente quer contar com jogadores que não pediram pra sair, que querem estar aqui e não pediram para sair da maneira que foi, da maneira totalmente conturbada que foi, num sábado, tudo anunciado. Então eu acho que vira uma coisa dessa. Eu acho um pouquinho de loucura, porque é meio que não diria um tiro no pé, porque o Palmeiras tá aprendendo a negociar melhor, mas eu diria assim, tipo, vai você para lá e vem logo, para vir logo. Então eu acho que as coisas têm que ser feitas com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de cautela. Igual você falou, pode ter o Gabigol no início do ano que vem, com mais tranquilidade, sem gastar tanto dinheiro, e aí você vai ter um jogador de porte sem gastar tanto dinheiro, o que é muito difícil no futebol. Então eu acho que as coisas têm que ser feitas um pouquinho mais com calma, também por parte do Dudu, por parte do Gabigol, por todo mundo. O Flamengo dificulta, né? É isso, gente. Pra gente caminhar pra reta final aqui do vídeo, só pra voltar no ponto que eu coloquei no início dele, o torcedor do Palmeiras, do Flamengo e o fã de futebol no geral talvez não estejam entendendo o tamanho dessa negociação, se ela realmente acontecesse, o tamanho dessa possibilidade. A última troca grande entre rivais, assim, que a gente lembra, talvez seja Jadson indo pro Corinthians e o Pato no São Paulo. Jadson foi muito bem no Corinthians, o Pato foi bem no São Paulo, mas não ganhou muita coisa. Mas assim, Gabigol e Dudu, a gente tá falando dos maiores ídolos do Flamengo e do Palmeiras. Os principais times do Brasil nos últimos, 10 anos quase, 9 anos, e os maiores ídolos do século de cada time virando a casaca. Então assim, guardadas todas as devidas proporções, pelo amor de Deus, pensem no Messi e no Cristiano Ronaldo, no Real Madrid e no Barcelona. Finge que eles ainda estão lá, estão ali mais para a reta final de carreira, estão meio em baixa, mas continuam ídolos, a diretoria não quer renovar. Imagina uma troca entre esses dois rivais que protagonizam o futebol espanhol, os seus maiores ídolos do século, é que no caso deles são os maiores ídolos da história, mas tudo bem. Imagina se essa troca acontecesse, guardadas todas as devidas proporções. É mais ou menos o que está acontecendo aqui no Brasil com o Dudu e Gabigol.
porque a gente não tem ainda, de fato, a noção do que esses caras fizeram pelo Palmeiras e pelo Flamengo. Então, assim, é um negócio muito grande que, se avançar, é caso de parar o futebol brasileiro para todo mundo chamar atenção para essa questão. Você concorda, Ju? Concordo. Eu assino em tudo que você falou. Então é isso, gente. Vamos ver os próximos capítulos. Fica ligado no site do Lance, em todas as nossas redes sociais, que a gente vai trazer muita informação sobre Gabigol no Palmeiras, que deve acontecer, não sei se agora ou não sei se depois, e Dudu no Flamengo. Vamos ver. Até a próxima. Deixa o like no vídeo, se inscreve e Valeu! tchau.